Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Peço que vocês não se importem com barulhos de conversa ou barulhos de criança, porque hoje eu tô fazendo um vídeo aqui de cima, na parte da entrada da Casa da Cultura, tá? Então eu tô gravando essa aula como reposição. Vou postar no YouTube pra vocês, então vou gravar a sexta primeiro. Aqui eu já fiz uma parte e agora eu vou fazer a continuidade. Hoje, como tá um dia úmido e chuvoso, eu pintei uma boa parte aqui pra sombrear agora. Mas o certo é fazer de 2 carreiras em 2. Então aqui, onde eu vou fazer de uma vez só, o certo era dividir em 2 vezes. Então eu comecei com a cor amarelo pele. Essa cor vocês não têm, depois eu vou ensinar vocês que cores misturam pra fazer ela. Aí depois eu passo escrito. Então eu preencho tudo com bastante tinta. E eu vou usar as cores ocre ouro, marrom, sépia e marfim para sombrear e para dar a luz. Então começo sombreando toda a lateral onde tem sombra de ocre ouro. Nessa parte não tem nada muito certo, que é só para dar uma amarelada na cesta. Então nas 2 lateral, puxando pro centro. Essa cesta, diferente das outras que a gente já fez, ela é um pouco mais trabalhada, tá? Que as outras que a gente fez, a gente utilizava uma cor para preencher, uma cor para sombrear e às vezes a gente fazia algum retoque. Então essa ela é um pouquinho mais complexa. Então puxei as laterais, agora eu vou puxar aonde tem o trabalhado da cesta. Aqui o meu, acho que vocês não estão conseguindo enxergar, mas é sempre no meio, e aí vocês podem usar o meu como referência. Então, aqui eu marco onde tá os 2 risquinhos. Lembra, puxando sempre pro centro. Aqui quase não aparece por conta das cores, mas dá diferença. Então, tem que utilizar a cor amarelo pele para preencher. Aí, com o pincel sujo mesmo, eu venho com o marrom. Então, também aqui na lateral, agora aparece mais. Aqui eu já vou vir fazendo a parte de baixo. Lembra que antes a gente só deixava pra realçar depois? Então, aqui eu já vou puxando essa parte de baixo. Então, aqui eu já vou marcando. Lateral também eu puxo. Aqui, observem que não é reto aquele trabalhadinho da cesta, o risquinho da cesta, ele é curvadinho. Então, deixa esse trabalhado.
Então, bem sombreadinho, bem trabalhado. Então, não demorem muito para fazer isso por conta do tempo de secagem. Porque se secar, você não consegue trabalhar depois dessa forma. Então, claro, faça com calma, mas lembrem do tempo. Talvez dê uma diferencinha na hora que vocês forem pintar, de ter que diminuir um pouquinho o tamanho desse risquinho, né? Vocês diminuam no pincel. Professor, eu posso deixar do jeito que tá aqui e realçar depois? Pode. Então aqui já é uma etapa de sombreado, só que eu já vou fazer tudo de uma vez só e, se necessário, depois eu venho realçando, tá? Mas aqui eu já vou deixar pronto. Ó, tá vendo que esse daqui, ele ficou um pouquinho maior, ó. Ele ficou um pouquinho mais grosso. Então eu vou vir aqui afinando ele um pouquinho mais. Então é só fechar um pouquinho o risquinho. Aí eu achei que faltou um pouquinho de amarelo. Amarelo que eu digo ocre ouro, tá? Aí eu venho aqui dando mais uma sujadinha de ocre ouro. Ó, daí eu não pego tanto nos cantos, eu pego mais no centro, tá? Só uma sujadinha. E agora eu venho com o sépia. A mesma coisa que o marrom, só tomando um pouco mais de cuidado, que agora o sépia é só para dar o acabamento. Então, lembra sempre aqui de puxar para dar o aspecto de cesta, que é para ficar com aqueles risquinhos. Geralmente, em alguns sombreados, isso não é recomendado, porque eu não quero que apareçam os risquinhos. Mas aqui na cesta, sim, eu quero que esses risquinhos fiquem aparentes, que é o que remete à característica da cesta. Uma pergunta que vocês podem fazer é se no fundo eu posso usar a cor marfim. Pode, mas não vai ficar nesse tom, vai ficar um pouquinho mais clara. Então, se você quer que a cesta fique nesse tom, mesmo que vai várias cores em cima, tem que usar o amarelo pele.
Mas não se preocupem que ele é possível de fazer. Depois eu explico para vocês as cores. Então, não vão pintar tudo de uma vez, façam por partes. Hoje é uma exceção porque eu pinto mais rápido, né? E porque o tempo tá bem úmido, tá chuvoso hoje. Que eu sempre trabalho 2 linhas por vez, igual tava no início. Então, vocês façam 2 e depois 2. Ó, aqui o que eu falei pra vocês, que aqui é meio dobradinho, é curvado a linha da cesta. Então, puxem, deixando sempre o centro mais claro. Certo, agora eu vou vir com o marfim e vou passar marfim nesse risco aqui, ó. Clareando ele. Aqui também, todos eles. Esses aqui eu posso fazer todos juntos, né? Eu posso fazer primeiro 2, depois 2. Então, esses risquinhos eu posso deixar pra fazer o acabamento todos juntos, não tem problema. Passo o marfim. Nem que depois passe por cima ali do cantinho, você tenha que repassar, nem que seja com o filete depois, tá? Então, vocês viram que eu deixei ele só com a cor do amarelo pele, eu não sombrei ele com nada. Passei o marfim por cima. E agora eu vou vir aqui na parte de cima. Esse aqui eu posso pintar tudo aqui. Aí eu sombreio aqui, ó, com ocre ouro, de cima pra baixo. Mesma coisa nos outros, tá? De cima, ó, pra baixo. Depois com o sépia, também de cima pra baixo, só que agora você vai manter mais a parte superior só, mais escurinho. Então, aqui, a cesta a gente sombreou nessa direção. Esses pauzinhos, você vai sombrear ele na horizontal. Então, daqui, tá? Sempre de cima pra baixo. Certo? Diferente das outras cestas que a gente fazia, a gente deixava isso daqui assim. Esse a gente vai fechar por completo. Então, a gente vai passar ali um pincel bem fininho ou um filete. Então, aqui nessa região aqui, ó. Fechando, mas você não vai unir ele com os outros, você vai unir na região dele, como se ele fosse uma coisa separada do restante. Feito isso, eu vou iluminar o centro do restante da cesta.
Então, eu vou vir aqui com o marfim e vou sombrear essa região. Sombrear não, dar luz nessa região aqui, ó, que não deixa de ser um sombreado. Ó, no centro, com o marfim. Então, esse grau de cesta é um pouquinho mais difícil. Então, para as meninas que estão nesse nível aqui, não vai ser tão difícil. Agora, para as meninas que estão iniciando agora, vai ser um pouquinho mais difícil, que estão em fase de mudança. Mas não é o bicho de 7 cabeças, então assistam o primeiro vídeo, assistam umas 2 vezes e depois vocês façam. E para fazer, o ideal não é fazer comigo, é fazer sozinha, prestar atenção na explicação e depois fazer sozinha. Não fiquem presas ao tanto que eu sombreei e o tanto que eu não sombreei. O importante é vocês entenderem a lógica para ficar parecendo uma cesta. Agora eu vou fazer a parte de dentro aqui da cesta com vocês. A parte de dentro da cesta eu tenho que deixar aqui mais escuro. Então, eu venho direto com o CEP aqui, já marcando aonde é a divisão do que é dentro da cesta. Então, tudo isso daqui tem que ser sombra. Aqui, como é perto da folha, eu já posso vir também preenchendo tudo de sépia. Então, feito essa sombra aqui, você vai vir com marrom aqui, no encontro com o céu. Opa. Então, onde encontro com o sépia, você vai colocar marrom e já puxar, sem se preocupar. Agora, essa parte mais clara, a gente vai vir com o amarelo pele, de novo. Então, aqui que é mais claro, amarelo pele. Sombreando bem. Com esse marrom já.
Isso aqui são os palitinhos ali da cesta, tá? Que são como se estivessem soltas. Ó, tá vendo que aqui eu já sombreei? Eu vou vir com o ocre ouro aqui e vou sujar de amarelo, que é uma das cores que a gente usou na cesta. Amarelo não, gente, ocre ouro. Eu digo amarelo porque é a parte que dá a tonalidade amarelada nessa cesta aqui. Tá. Tô aqui, bem sombreadinho. Agora, tá vendo que fica meio que esbranquiçado aqui essa marcação? Eu lavo o pincel e venho com o sépia novamente. Que daí eu vou tirar esse esbranquiçado, ó. Mesmo que eu passe por cima do marrom e ele dê uma sumida. Isso mesmo. Aí aqui, agora, pra eu vir separando, eu só vou vir com o sépia. Não preciso vir com aquele monte de cores, ó. Aqui tem uma outra linha, né? Aqui vou pintar lá o palitinho da cesta que é solto, diferente de alguns outros desenhos.
E agora aquela mesma coisa que eu falei sobre vir com um pincel fininho para dar o acabamento aqui na parte de cima. Que eu tô corrigindo que ficou um pouquinho torto a cesta, o formato da cesta. Por isso que eu tô dando essa sombreadinha aqui, pra disfarçar esse formato. Aí depois, se eu achar que eu devo colocar um pouco mais de luz, eu coloco. Mas aqui dentro não vai luz, não por enquanto, certo?